Você não me engana, mesmo quando quer bancar o humildão. Muitas vezes a galera fica num papo do tipo, quem sou eu? Eu não sou tudo isso. Mas a grande verdade é que nós estamos sempre buscando maneiras de tentar dizer para nós mesmos o quanto que nós somos superiores. Mesmo quando a gente se despreza, ainda assim a gente quer se valorizar enquanto desprezador. Daí que uma coisa que atravessa a história da humanidade é a busca por um senso de superioridade. Algo que pode se dar a nível individual, mas também do ponto de vista coletivo. Daí aqueles papos meio estranhos de raça superior. E por que eu tô falando tudo isso? Porque eu quero comentar com vocês um mangá sobre a era viking, ou mais especificamente, um mangá sobre a chegada dos vikings na América do Norte. Trata-se de Vinland Saga, lançado em 2005 e ainda em publicação. Vinland Saga é escrito e desenhado por Makoto Yukimura, ou no sentido original Yukimura Makoto, que é um mangaka que eu gosto muito, já falei de outra obra dele aqui no canal, que é Planetes, e que aqui nos traz a saga de Thorfinn, um garoto viking islandês que por uma série de circunstâncias acaba se metendo em altas aventuras e confusões, que no caso significa ser matando mulheres, crianças e prometer vingança contra aquele que matou seu próprio pai. Enfim, é bem, na verdade, triste. Como já é tradição aqui no Quadrinhos da Sarjeta, esses mangás, essas séries muito longas, eu comento por arcos. E aqui nesse vídeo eu vou falar do comecinho mesmo de Vinland Saga, mais especificamente o arco da guerra, que são os primeiros 54 capítulos do mangá, ou os primeiros 24 episódios do anime. Esse comecinho de história é bastante interessante porque apresenta os personagens para nós, nos situa nos eventos. Aqui a gente tá por volta do ano 1000 e, acima de tudo, desenvolve ideias que são bastante interessantes e podemos dizer até um tanto universais. No caso, perguntas como: por que nós nos comportamos como nós nos comportamos? Por que a gente faz o que a gente faz? O que é a vingança? Por que nós temos um sentimento de vingança e qual é a implicância disso na nossa vida? E o quanto que um senso de superioridade que existe em todo nós serve apenas de mote para que a gente continue se machucando. E tudo isso falando de viking, olha que legal. Então eu vou aqui nesse vídeo apresentar a história, mostrar os personagens, desenvolver esses principais temas e tentar provar para vocês que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Mas lembre-se bem de uma coisa: a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Mas antes que eu saia por aí conquistando o duplex que eu aluguei na sua cabeça, eu peço que você curta o vídeo se estiver curtindo, se inscreva caso seja novo por aqui e compartilhe. Esse canal só existe graças aos apoiadores e são eles que financiam essa bagaça. Você pode também ser apoiador e ter recompensas bem legais, como lives aqui comigo, grupo de estudo, grupo no Telegram, sorteio de gibi. Eu vou deixar o link do nosso apoio na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E você também pode ser membro aqui pelo YouTube por R$ 6,90 ao mês e ter acesso a conteúdos exclusivos e nos ajudar bastante. Mas vamos lá, vamos falar aqui do mundo de Vinland Saga. Primeiro, uma contextualização básica. Como eu disse aqui pra vocês, a história se passa por volta do ano 1000, mais especificamente nas tretas entre vikings e ingleses por volta ali dessa virada de milênio. Nos anos 990, o rei Sven da Dinamarca organizou uma série de ataques à Inglaterra. Daí que no ano de 1002, o rei da Inglaterra, Eteredo II, deu a ordem para massacrar todas as comunidades vikings, que naquela época já moravam há mais de século no norte e no oeste da Inglaterra. Esse assentamento viking foi algo que acabou tendo um impacto cultural gigantesco, não só na Inglaterra, mas no resto do mundo, porque a Inglaterra saiu colonizando a rodo, né? Esse período é chamado inclusive de Danelaw, ou seja, o período em que a lei dos dinamarqueses valia no território inglês e que se estendeu por mais de século e que sempre ficou alternando entre períodos de paz e períodos de guerra. Mas o fato é que o rei Eteredo II, ao massacrar o povo viking, acabou gerando mais confusão. Aliás, um detalhe engraçado aqui: o rei Eteredo passou para a história como o despreparado. Sim, essa é a alcunha dele, Eteredo II, ou despreparado. Imagina a merda que é você, depois de 1000 anos, ser lembrado num canal de YouTube como despreparado. Se fudeu aí, Eteredo. Mas voltando aqui, o massacre do povo viking que estavam ali nas Ilhas Britânicas acabou gerando retaliação do próprio povo viking e o rei da Dinamarca, o rei Sven, acabou vindo com tudo. Algo que vai se estender por mais de uma década e em 1013, inclusive, o rei Sven tem uma vitória bastante importante, fazendo inclusive com que o rei Eteredo tenha que buscar refúgio na Normandia, ou seja, tem que deixar a Inglaterra. Enfim, é esse pano de fundo aqui que situa a história de Vinland Saga, ou mais especificamente, a história de Thorfinn. Aliás, será que Thorfinn mesmo é o protagonista no começo aqui dessa história? Deixa eu explicar isso melhor. O que é bacana aqui, que torna Vinland Saga um mangá muito bom, é que o nosso protagonista, nesse primeiro momento, ele é muito mais um personagem testemunha. Ele não é muito desenvolvido, não é muito aprofundado, ele serve acima de tudo para nos apresentar outros personagens, nos contextualizar nesse mundo e fazer com que a gente mergulhe
mergulhe nesse universo aqui de acontecimentos e personagens. Ainda assim, Thorfinn é o nosso protagonista e vai seguir na história, então é importante aqui falar dele. Quem é Thorfinn? Um personagem baseado num cara que existiu, chamado Thorfinn Karlsefni, que foi quem, por volta do ano 1010, liderou um assentamento na Vinlândia. E só pra explicar, galera, Vinlândia, que é o que dá nome inclusive ao mangá, Vinland Saga, Vinlândia é o nome que se dava às terras que estão na América do Norte, Canadá, Estados Unidos. Daí que o Thorfinn Storgo, que era islandês, também foi o primeiro cara a ter um filho em solo americano. Ou seja, o filho de Thorfinn seria talvez o primeiro europeu nascido na América. Obviamente, não dá para ter absoluta certeza de nada disso. Inclusive, apesar dos registros, há muita mitificação em torno dessas figuras históricas. Seja como for, tudo isso serviu para Makoto Yukimura pensar um pouco a história desse sujeito, que aqui se chama Thorfinn, também é islandês, mas que está situado em uma série de outros eventos que também estavam acontecendo na época. No caso que eu já falei aqui para vocês, essa guerra entre vikings e ingleses. Porque assim, vamos lá, vamos pro mangá. Logo de pronto a gente conhece Thorfinn, ele é um jovem, um adolescente, bastante habilidoso, implacável, mata sangue frio e que faz parte de um grupo de mercenários liderados por Askeladd. Um personagem bastante importante aqui que eu vou falar um pouco mais dele ao longo do vídeo. Como já fica demonstrado logo de pronto, Thorfinn e Askeladd não têm uma boa relação. Mais do que isso, Thorfinn só faz parte do grupo de Askeladd para poder duelar com ele. Thorfinn pretende matar Askeladd e isso não é nenhum segredo. Daí que o acordo ali entre os dois é que Thorfinn continua fazendo parte do grupo, vai fazendo coisas para as quais ele é mandado, recebe grana por isso e eventualmente ganha o direito de duelar com Askeladd. E aí você fica pensando, nossa, que amizade complicada. Por que ela começou? Basicamente porque Askeladd matou o pai de Thorfinn. Vamos lá, vamos dar mais um passo para trás. Thorfinn é filho de Thors. Não é Thor, mas sim, tem a ver. Aliás, o que mais vai ter aqui nessa história é personagem com o nome de Thor. E aí você vai dizer assim, ai, era assim mesmo? Galera, é só pra pensar hoje com nomes como Cristiano, Cristóvão, Cristina. O pessoal enfia Cristo até onde não dá. Daí que nada mais natural para aqueles que acreditavam em Thor sair enfiando ele em tudo que é lugar. Pobre desse povo se hoje descobrisse que Thor virou nome de cachorro de Playboy. Mas tô perdendo foco, vamos voltar. Thor vive na Islândia com a sua esposa e seus 2 filhos. Ele tem uma filha mais velha e um filhinho mais novo, que é Thorfinn. Naquela época a Islândia não tinha uma liderança central. Daí que pequenos grupos se reuniam e legislavam e decidiam as coisas por ali. Thor era o mais respeitado da sua comunidade, muito em função por ele ter sido um grande guerreiro e ser um homem forte, amedrontador. Porém, isso só está a nível de reputação. Thor hoje é um cara tremendamente pacífico. Logo no começo da história, a gente conhece ele na sua rotina familiar e percebemos que esse cara é, acima de tudo, alguém contra qualquer violência, contra qualquer forma de guerra. Inclusive tem um episódio em que um escravo fugido da aldeia vizinha vai parar na casa dele e ele resolve comprar aquele escravo do seu antigo dono para que possa libertá-lo. Algo que não dava muito certo porque o cara fugiu no meio da neve, estava ferido e acabou morrendo. Contudo, Thor ainda assim comprou esse escravo para poder dar a ele um enterro digno. Ou seja, de cara a gente vê esse Thor como uma espécie de ex-guerreiro traumatizado que não quer mais se envolver com sangue, aquele tipo de narrativa bem comum em histórias por aí. Contudo, parece que a coisa talvez não seja exatamente um trauma, e muito mais uma escolha que tem a ver também com mudanças culturais da época. Ora, do que eu tô falando? Gente, da cristianização dos vikings. Foi no reinado de Olaf, ou Olavo I da Noruega, que o processo de cristianização do povo viking começou de forma mais forte. E Sven, que a gente acompanha aqui no mangá, é o sucessor direto de Olaf I. E apesar de muita gente pensar que uma conversão religiosa é simplesmente uma chavezinha que é virada de lá pra cá, a grande verdade é que esses processos são muito mais lentos e hibridizantes. Ou seja, as pessoas passam a acreditar em coisas que as duas religiões professam e vão meio que mesclando uma coisa na outra, fazendo ali uma maçaroca. Nesse sentido, Vinland Saga, o mangá, é muito bom, porque a gente percebe o quanto que uma série de valores que são nórdicos, mas também cristãos, estão ali coabitando na cabeça daquelas pessoas. No caso especificamente de Thor, até esse momento não fica assumido que ele se converteu ao cristianismo. Mas por outro lado, parece que ele teve contato a uma certa ideia de amor. Ou seja, do quanto que o amor é talvez a maior força. Do quanto que ser um guerreiro, na verdade, não é sair por aí caçando pessoas e inventando inimigos. E sim, acima de tudo, servir a comunidade e a sua família
buscando estabelecer um bem-estar social. Olha que interessante e que tem ressonância com os dias de hoje. A ideia de que macho não é quem sai por aí mostrando arminha, fazendo motociata, falando de red pill, sei lá o que, e sim de que macho de verdade é aquele que se responsabiliza com as pessoas à sua volta. Esse aspecto vai ser tão radical em Thor que quando ao longo da história ele vai ser voltado a ter que se envolver na batalha por causa justamente dessa retaliação do rei da Dinamarca aos ingleses, sim, Thor enfrenta inimigos, Thor enfrenta piratas, mas ele não tira a vida de absolutamente ninguém. O que ele menos quer é guerra, e ele não se sente no direito de tirar a vida de absolutamente ninguém. Diante do horror, muitas vezes ele prefere dar a outra face. Mas ainda assim fica a pergunta, por que que esse cara tão da paz era temido? Porque Thor continuava sendo um homem muito forte e ele tinha feito parte dos Jomvikings, ou seria Jomvikings. Sei lá, o que interessa é que os Vikings de Jomsburgo eram um grupo mercenário muito organizado e muito temido, conhecido pela sua brutalidade e por sua capacidade militar. Contudo, Thor era um desertor, tinha se mudado para a Islândia e queria seguir sua vida numa boa lá. Alguns tinham noção de que ele estava escondido por lá, mas resolveram deixar o cara quieto porque sabiam que ele era barra pesada. Contudo, a coisa muda por causa da invasão na Inglaterra e Thor é convocado, na verdade ele é obrigado, por um cara chamado Flock, que basicamente diz pra ele: ou tu vem conosco, ou vai sobrar aqui pra tua comunidade. Reparem aqui algumas brincadeiras que o Makoto Yukimura faz na história. O nosso herói se chama Thor, e o cara que o convoca pra guerra na base da chantagem, que depois inclusive vai traí-lo, se chama Flock. Flock, gente, F-Lock. Thor e Loki. Ainda nessa atuada da convocação forçada de Thor para a guerra, a gente tem aqui um dos episódios mais marcantes do mangá. É quando a gente vê que a comunidade ali em volta do Thor está muito empolgada, do tipo, ah, guerra, que legal. Os meninos mesmo ali se empolgam um monte, do tipo, ah, agora a gente vai mostrar a nossa bravura, vamos morrer em campo, ir para Valhalla. E, obviamente, o filho do Thor, que naquele momento é uma criança, Thorfinn, se empolga também. Ele, inclusive, pega uma adaga e é aí que vem essa cena que é muito chave pra gente entender Vinland Saga. Thor, diante do filho com uma arma, diz pra ele: você quer uma espada, Thorfinn? Uma espada é pra matar pessoas. Quem você pretende matar com ela? Quem são seus inimigos? Aí Thorfinn começa a listar alguns inimigos e o pai logo o interrompe. Ouça com atenção, Thorfinn. Você não tem inimigos. Ninguém tem inimigos. Não existe em lugar nenhum alguém que mereça ser ferido. Algo que o Thorfinn não consegue entender, inclusive se revolta. Basicamente ele diz: papai, que papo merda, tu tá indo pra guerra e vem me dizer isso? Essa cena é chave porque vai orientar muito a ideia de vingança ao longo da história e que também vai mostrar a Thorfinn ao longo da sua vida o quanto que o seu pai estava certo. Aliás, Thor aqui é um personagem que é muito complexo e até mesmo na sua iconografia. Quando ele pega o filho com a espada, ele tira dele pegando a lâmina pela mão, ou seja, assumindo aquele ferimento que seria voltado para os inimigos. Meio que dizendo: você quer ferir pessoas? Saiba que a primeira pessoa que você começa a ferir é a sua própria família, é a você mesmo. Por sua vez, depois, quando Thor é morto, ele é morto simplesmente para que Thorfinn seja poupado. E a morte dele, que se dá por uma saraivada de flechas, lembra em muito o sacrifício de São Sebastião. Mas vamos voltar aqui para nossa historinha, vamos ver se fica claro. Eu tô achando que vai ficar confuso, vamos ver. Thor foi morto por Askeladd, que também é um mercenário e que foi contratado por Flock porque na verdade ninguém queria que o Thor voltasse para a batalha, era tudo uma armação. Thorfinn, diante do assassino do pai, acabou se escondendo no barco dos piratas e lá ficou querendo a sua vingança. Askeladd poderia ter matado o garoto a qualquer momento, mas achou melhor instrumentalizá-lo. E é aí que a gente dá o salto ao longo dos anos e percebe essa relação extremamente problemática entre os dois. Aliás, cabe dizer que Askeladd aqui, que é um personagem central em Vinland Saga, ele é também uma referência a uma figura do folclore escandinavo. Askeladd, que significa aquele que seria o coberto de cinza, é a história de um garoto que não é muito hábil perante os seus irmãos. Contudo, na base da sagacidade, da malandragem, consegue encontrar soluções melhores diante das batalhas. E isso é algo que faz muito sentido aqui, porque Askeladd é um cara cruel, profundamente cruel. Uma das passagens mais pesadas do mangá é quando ele manda matar bebês, matar crianças, porque ele não quer que ninguém dali escape para contar sobre determinadas operações da guerra. Então, tipo, ele não tem
tem o menor problema de exterminar pessoas, porém, ao mesmo tempo, ele é um personagem com o qual a gente se afeiçoa, porque ele também é vítima de muita violência. A mãe de Askeladd era uma mulher galesa, que foi sequestrada, escravizada, estuprada por um comandante viking que depois sequer aceitou Askeladd como seu filho legítimo. Daí que Askeladd cresceu trabalhando como ferreiro e cuidando da mãe que era muito doente, ao mesmo tempo que alimentando um profundo ódio contra todos os vikings. Askeladd, inclusive, depois vai ganhar a confiança do seu pai biológico, vai se aproximar dele, vai se tornar um soldado fiel a ele, só para poder executar todos os seus irmãos e pai. Sim, ele é aquele cara que ganha sua confiança, fica por anos ali comendo quieto, até que um dia ele te mata. Askeladd, o personagem aqui do mangá, também é uma figura complexa, porque a sua mãe disse a ele que ela é a única descendente de Artorius. Quem é Artorius, gente? É o rei Arthur. Algo que é inclusive reconhecido por outros galeses. Daí esse filho de uma galesa celta com um viking, pois bem, esse cara é o que sobrou da lenda do rei Arthur. Esse dado é importante porque vai mostrar ao longo da história que Askeladd, apesar de liderar um grupo de vikings, ele tem um profundo desprezo por esse povo. E tudo que ele faz, peça por peça, é para tentar conquistar um poder que ele entende como legítimo. Ele é o verdadeiro rei da Inglaterra. Ele é esse mito arturiano capaz de reunificar aquele povo em guerra e conduzi-los para um futuro melhor. Ao longo do mangá a gente também tem outros personagens que são bastante interessantes e que também tem alguma correspondência histórica. É o caso de Leif Erikson, que aqui é dito que seria o tio de Thorfinn, que é do ponto de vista histórico um explorador norueguês que teria sido o primeiro a chegar na América. Mais especificamente no Canadá, já que seu pai, Érico o Vermelho, já tinha chegado na Groenlândia. Esse dado aqui vai ser importante ao longo do mangá porque vai ser esse personagem que vai apresentar para Thorfinn que existe uma espécie de novo mundo possível nas terras de Vinlândia. Outro personagem que também vai aparecer ao longo desse mangá que também tem referência histórica é Thorkel. No mangá, Thorkel é um ex-Jomsviking e que agora trabalha por dinheiro pro lado da Inglaterra. Depois ele meio que vai virar de lado de novo, e é um personagem que funciona como alívio cômico, embora ele também seja muito cruel. Inclusive ele tem todo um passado junto com o Thor, o pai do Thorfinn, então enfim, isso acaba aproximando os personagens. O lance é que o Thorkel histórico existiu, chamado de Thorkel o Alto. Ele é uma figura histórica um tanto mitificada e muito lembrada pela sua bravura. Contudo, apesar desses personagens todos, aquele que é mais marcante do ponto de vista histórico aqui para nós é o rei Canute, ou Canuto II da Dinamarca. Aqui no mangá a gente acompanha a ascensão dele, sua conversão para o cristianismo e, acima de tudo, a sua capacidade política de conseguir aos poucos assumir o controle de tudo. Ele inclusive se volta contra o próprio pai, o rei Sven, e ele de fato veio a se tornar um rei unificador, unindo a Inglaterra, Dinamarca e Noruega. Inclusive chegou a assumir o controle até mesmo em algumas cidades da Suécia. Isso, porém, depois da morte dele não durou muito, mas isso não vem ao caso. O que nos interessa aqui, voltando para o mangá, é perceber que o rei Canute é mais um desses agentes que estão sempre requisitando o poder para si. Basicamente, agora amarrando tudo que eu comentei para vocês, o que a gente percebe é que a gente tem uma série de personagens que Thorfinn, o nosso protagonista, testemunha e que prova para nós o quanto que basicamente a história da luta humana é uma história de pessoas querendo ser mais poderosas do que outras. Um poder que encontra justificativa num senso de superioridade que cada um traz dentro de si. Algo inclusive que parece até inescapável, porque Thor, o pai do Thorfinn, é o único que não requisita esse poder, e justamente por ele negar esse poder, ele também é muito poderoso. Tragédia aqui enquanto fatalidade, ou seja, você não consegue evitar que as relações de poder se deem e que inevitavelmente alguém vai ter mais poder do que outro. Inclusive isso é algo bastante óbvio no mangá. O momento que o jovem rei Canute tem uma espécie de arrebatamento, uma espécie de visão, é o momento em que ele percebe o quanto que a vida dele enquanto príncipe e futuro rei é toda ela calcada na exploração dos outros, no quanto que a vida dos outros é colocado sempre abaixo da dele. E daí ele, nesse momento de muito sincretismo, ou seja, de filosofias nórdicas e cristãs, acaba decidindo para si que ele vai garantir a paz, que ele vai criar um mundo onde ninguém merece ser morto, onde a vida de ninguém é melhor do que a outra. Só que, obviamente, aí que vem de novo a dimensão da tragédia, porque para ele fazer isso, ele precisa jogar muito sujo. Ele precisa, inclusive, se voltar contra o próprio pai. Aí que é aquela velha história. Em nome da paz, as pessoas promovem um banho de sangue. Por isso que o mote da história em Vinland Saga, que é a vingança, ela sempre vai ser mostrada como algo que não dá certo. Basicamente, a vingança é um sentimento muito caloroso que nos move, que muitas vezes nos dá razão de viver, mas basicamente toda a vingança, seja ela alcançada ou não,
decepção, ela sempre vai vir com uma grande dose de frustração. Pior do que isso, a vingança nos consome tanto que a gente se perde nela, a ponto inclusive de perceber que acima de tudo essa vingança serviu apenas pra gente se machucar, se ferir. A vingança vira algo contra si e tão somente. E por que isso fica óbvio no mangá? Porque Thorfinn por mais de uma década topou ficar ao lado de Askeladd para ter uma chance de se vingar dele. E ao fazer isso, ele presenciou muitas coisas horríveis. Extermínio de aldeias, estupro de mulheres, morte de crianças. Uma série de horrores Thorfinn assistiu, presenciou e nada fez contra. Ele nunca concordou com isso, ele sempre via tudo isso com um certo desprezo, mas também ele nunca fez nada para evitar. Porque para ele o mais importante era ter um momento que ele poderia duelar com Askeladd e vingar o pai. Contudo, o desfecho desse longo arco de histórias aqui em Vinland Saga se dá com a morte de Askeladd pelas mãos do príncipe Canute. Algo que revolta Thorfinn, porque ele foi privado inclusive da sua vingança. Contudo, a cena em si é muito boa, porque ele ao encostar no cadáver de Askeladd, ele tem uma lembrança de todos os horrores que ele presenciou. De certa maneira, aqui cai a ficha de que essa busca por vingança produziu apenas mais injustiça, mais sofrimento a uma série de pessoas. Fez com que Thorfinn se tornasse cúmplice de todos os massacres. E tudo isso para que no final das contas nem mesmo a vingança lhe fosse alcançada. Daí que nessa dupla página onde a gente acompanha todos os horrores que a gente acompanha ao longo do mangá, na sequência a gente tem a espada de Thorfinn jogada no chão. Ou seja, a lição de seu pai, Thors, segue prevalecendo. É uma maneira da história nos dizer que, ao empunhar uma espada, ao eleger um inimigo, Thorfinn desgraçou não só ele, como todo mundo. Eu acho muito interessante como Makoto Yukimura trabalha essas questões ligadas à masculinidade, vingança, guerra. Seus personagens são sempre muito complexos e ele sempre constrói uma crítica muito forte a essa cultura da guerra. Do quanto que esse elogio do guerreiro é apenas blá 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 pra gente sedenta de sangue. E do quanto que isso, no final das contas, não faz bem a ninguém. Enfim, um baita do mangá e acredito eu também que um baita de um anime, embora eu não tenha assistido ainda. Como eu disse pra vocês no início do vídeo, o mangá ainda segue em publicação, ou seja, a história de Vinland Saga ainda não acabou. E por isso também mais temporadas do anime ainda estão por vir. Ou seja, a gente vai ouvir falar mais de Vinland Saga ainda. Por isso eu pergunto aqui a vocês se querem que eu fale mais também. Diga aí nos comentários se querem que eu fale dos próximos arcos. Assim também como pergunto quais outros mangás longos, que eu já comentei aqui ou não, que vocês querem que eu fale. Já tem várias séries aqui que eu comentei, né? Jojo, Attack on Titan, Chainsaw Man, Dragon Ball, Berserk. Então digam aí quais que vale a pena continuar, quais que eu ainda posso comentar. Hokuto no Ken, alguém falou? Estou ouvindo alguém dizer Full Metal Alchemist. Eden? Alguém falou Eden? Eden? Mas era isso, pessoal. Peço que vocês sigam a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok, Twitter e Instagram. Obrigado por assistir e parem de arranjar confusão por aí.